Bem, irmãos, mais um culto online. Não foi possível nós nos encontrarmos hoje. Nós estamos num período, graças a Deus, de inverno. E aí fica meio na dúvida, né? Vou, não vou, tá chovendo, tá relampeando. Mas aí nós vamos fazer online hoje, certo? Por esse motivo, pelo motivo de estar com muito cara de chuva hoje, a gente vai fazer online. Certo? Eu quero desejar boa noite a todos que estão chegando. Quero dizer a você que fique conosco. Fique até o final dessa live. Eu tenho certeza que não eu, mas Deus vai falar com você por meio da palavra dele. Nós havíamos falado que iríamos continuar o estudo de 1 João, certo? 1 João, então pega a sua Bíblia ou então escute, certo? 1 João capítulo 2, versículo 15. Vamos fazer essa leitura aqui agora, certo? Vamos começar aqui já com o estudo. Já nós vamos fazer oração. Quem quiser deixando seus pedidos de oração também, pode colocar aí. Nós vamos fazer um momento de oração. E 1 João capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o texto do nosso estudo de hoje, irmãos. Nós vamos estudar apenas 3 versículos hoje, mas eu quero dar uma breve revisada com vocês. Na pregação passada, que foi eu que dei também, domingo passado, a gente falou sobre os versículos anteriores. Nós estamos numa sequência de estudos no livro de 1 João. Você quer saber como é que um cristão age? Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Não somente se os outros são verdadeiros cristãos, mas se você é um verdadeiro cristão? Já parou para pensar nisso? Como é que um verdadeiro cristão age? No que ele acredita? Essas são perguntas que esse livro vai responder. Essas são perguntas que todo crente deveria fazer para si. Todo dia, irmãos, não é só uma vez, duas, é todos os dias a gente fazer essa mesma pergunta. E ler e reler o livro de João. João, ele, por exemplo, ele vai escrever essa carta, como a gente sempre vem falando aqui. Quando a gente escreve a carta para uma pessoa, a gente escreve por um motivo, por uma razão. E João escreve essa carta para rebater heresias que estavam surgindo ali. Heresia, irmãos, quer dizer falso ensino, certo? Isso que se chama heresia. E ele queria rebater justamente esses falsos mestres, esses falsos crentes, pessoas que se diziam crentes, mas agiam totalmente o contrário. E nós vamos ver que João vai escrever essa carta para falar como é que um verdadeiro cristão age. Aí ele vai dizer, olha, um verdadeiro cristão ele age pela luz, porque Deus é luz. Mas um falso cristão ele não age assim, ele age pelas trevas. Um verdadeiro cristão, ele confessa seu pecado, ele tenta mudar o seu estado de pecado. Um falso cristão não, um falso cristão, como a gente leu aqui, ele diz que nem tem pecado. Como os gnósticos, que era justamente aquele pessoal que falava essas heresias para os crentes, estava dizendo, por exemplo, João vai dizer, um verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus. Mas já os gnósticos não faziam isso. Esses falsos mestres, eles eram o contrário. Eles diziam obedecer a palavra, mas na sua prática diária, no seu dia a dia, eles não faziam isso. Outra coisa que nós vamos ver é que um verdadeiro crente, como aqui no texto também, em vários textos vai dizer, ele ama o próximo, independente de qual seja a pessoa. E a gente também citou, irmão, e que Deus, se você não viu essa aula, vai lá, volta de novo nos nossos vídeos, que você vai ver, ele deu uma aula falando só sobre essa questão de amor ao próximo, que não necessariamente significa concordar com o que o próximo faz de errado, mas mesmo assim amar, certo? Mas os gnósticos diziam que amavam as pessoas, mas eles
eles rejeitavam, provavelmente os gnósticos, eles estavam perseguindo o próprio João, aquele que escreveu essa carta aqui de 1 João. Então a gente vai ver vários assuntos aqui surgindo, e agora, especificamente agora, nós vamos ver aqui a carta de 1 João falando outra coisa que um verdadeiro cristão não faz. E a gente vai ler já já. Mas antes de mais nada, eu queria falar com vocês sobre a importância da gente estudar a Bíblia. Qual a importância da gente estudar a palavra? Qual a importância da gente entender? Você já parou para pensar nisso? Será que eu vou citar aqui um exemplo que Juscelino dava, é que tem muita gente que lê a Bíblia para saber e não lê a Bíblia para viver. Qual a diferença disso? Qual a diferença desse ponto de ler a Bíblia para saber e ler a Bíblia para viver? Irmãos, a gente vai dizer aqui, por exemplo, uma palavra chamada doutrina, certo? O que é a palavra doutrina? Ensino. Por que é que os crentes obedecem a palavra, a doutrina, a Bíblia? Por que é que você age de determinada forma? Por exemplo, por que é que você não é imoral? Por que você não é imoral? Por que que o cristão não é imoral? Por que que o cristão não rouba? Por que que o cristão ele não desperdiça o seu tempo? Por que que o cristão faz isso? Eu vou citar só a questão aqui de imoral. Por que que o crente não é imoral? Porque existe uma doutrina dizendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando alguém recebe Jesus, recebe o Espírito Santo e ali passa a pertencer ao Espírito Santo, Espírito de Deus, que vai nos transformar, que vai nos dar força para lidar com o pecado, é o Espírito Santo. É por isso que não há espaço para a imoralidade, porque porque o Espírito Santo vai nos fazer sair desse tipo de pecado, que não agrada a Deus. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós cremos em Cristo e a gente começa a pertencer a Ele, não a nós mesmos, mas começa a pertencer a Ele, nós vamos começando a ser parecido com Jesus. O livro de João e toda a Bíblia quer que você faça uma coisa, meu irmão, que você seja mais parecido com Cristo. Essa é a missão de todo cristão. Enquanto eu, Raíla, não entendia isso, eu ficava olhando para um, ficava olhando para outro. Enquanto você e eu não entendermos isso, a gente vai começar a entrar em perigos que a gente vai, no decorrer da caminhada, a gente vai encontrar. Perigo de olhar para um e olhar para outro. A gente tem que ser, querido, parecido com Cristo. Como é que se diz? É nosso alvo. Nós almejamos ser parecido com Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos ainda no ponto aqui. Por que é importante ler a Bíblia? Mas não só ler a Bíblia para conhecer. Veja só o perigo, irmãos, desses dois extremos. Eu leio a Bíblia, eu só leio a Bíblia e eu não ter a Bíblia como doutrina. Eu só ter a doutrina, esse é um extremo, eu só ter a doutrina. E o outro extremo é eu não ter a doutrina. Vou explicar os dois. Primeiro, eu leio a Bíblia. Eu vou ficar repetindo aqui para vocês porque eu descobri esses dias que a repetição é a rainha do conhecimento. Então, vamos lá. Qual é o problema eu só ter a doutrina? Irmãos, todo mundo pode ler a Bíblia. Todo mundo pode ler a doutrina bíblica. Doutrina é o quê? Ensino. Todo mundo. Um ateu. A Bíblia, irmão, é um livro histórico. Então, qualquer pessoa pode ler. Por exemplo, eu conheço pessoas que não são cristãs que lêem a Bíblia. Normal. Eu não sou cristã só porque eu leio a Bíblia. Irmão, qualquer pessoa pode ter acesso à Bíblia. Hoje em dia nós temos a Bíblia online, nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia impressa. Então, todo mundo pode ter acesso à Bíblia e todo mundo pode ler a Bíblia. A Bíblia é até um livro histórico, para se dizer assim, um livro para ser estudado. Mas qual é o problema daqueles que só leem a Bíblia, têm a doutrina e não vivem? Então isso não adianta de nada. Não adianta de nada. Você só lê a Bíblia
por ler e não praticar o que está nela, não vale de nada. Mas qual também é o outro extremo? Deus só ter um é só eu ler a Bíblia e o outro é eu não ter a Bíblia. Corre o risco, irmãos, a gente começar a fazer coisas inventadas pela nossa cabeça. Você está entendendo? Há muitos crentes assim. Muitos crentes que não têm a palavra, não têm a Bíblia e inventa um modo de viver prático seu. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou comer isso porque é feio, porque é errado. Não, por quê? Mas por que é que você não faz determinada coisa? Então fica uma coisa rasa, vocês estão entendendo, meus irmãos? Fica uma coisa rasa, uma coisa que alguém faz sem sentido, ou está fazendo por um sentido que está na cabeça dela. Corre o risco de alguém fazer isso. E existe muito crente assim. Existe muito crente que não quer nem saber da doutrina da Bíblia e só quer fazer a prática que ela pensa que é correto, na cabeça dela. Mas, irmãos, não vamos para esses dois extremos, em nome de Jesus. Vamos unir os dois. Tanto ler as Escrituras, quanto cumprir elas. Juntar a teoria e a prática. Se você ler as Escrituras, a Bíblia, a doutrina, e você praticar ela, aí sim o negócio vai andar. E lendo a Bíblia, nós vamos descobrir como é que age um verdadeiro cristão. Não é o verdadeiro cristão não inventa coisa na sua cabeça, o que ele acha que é certo, não. Ele vai pelo que Cristo acha que é certo. E nós lemos agora, nós estudamos no domingo passado sobre isso. João vai escrever para a igreja e dizer: olha, meus queridos, eu não estou escrevendo para qualquer pessoa, eu estou escrevendo para vocês. Eu estou escrevendo para vocês e dizer que o sangue de Jesus derramou o sangue na cruz por vocês. Eu estou escrevendo para vocês para que vocês não ajam da mesma forma que esses homens, essas pessoas que se dizem crentes agem. Essas pessoas que se dizem os donos do saber agem. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês têm a verdade. Vocês sabem da verdade. E agora vocês precisam praticar. Vocês precisam entender que esses falsos mestres, eles vão levar vocês para caminhos que não são do Pai. E agora João ele vai dizer, olha, um verdadeiro cristão, ele não ama o mundo. É o primeiro versículo aqui que nós lemos dessa linha. Versículo 15 do capítulo 2 de 1 João. Fica aqui comigo, viu, irmãos? Não sai daí não. Continua nesse estudo. Não vamos perder aqui a nosso raciocínio. Então ele vai dizer, a primeira coisa, um cristão verdadeiro, ele não ama o mundo. Vamos lá. Por que é que João fala que um verdadeiro cristão ele não ama o mundo? É porque, irmãos, tinha alguém amando o mundo, não é isso? Os gnósticos, por exemplo, eles amavam o mundo. Por quê? Porque eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas quando der fé eles estavam agindo totalmente errado. Eles viviam na impureza. Eles viviam nas suas vidas totalmente curtindo as suas vidas. E eu quero falar uma coisa para vocês que os gnósticos acreditavam e que nós não acreditamos nisso. Os gnósticos diziam o seguinte: a alma é boa, então a carne é ruim, então a gente vai curtir. A gente vai curtir. Então os gnósticos eles tinham essa visão errada de vou fazer o que der na telha. Eles tinham essa visão errada e estavam passando para a igreja. E não é bem assim. Não é dessa forma. Então, João ele vai dizer, um verdadeiro cristão, ele não ama o mundo. Mas o que quer dizer mundo na Bíblia, né? Porque amor dá a ideia de quê? Dá a ideia de dedicação, dá a ideia de eu buscar algo. É tanto que eu vou ler até um texto para vocês que fica em Mateus 22:37. Olha só o que Mateus 22:37 vai dizer. E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, esse texto aqui, ele exige uma exclusividade. Então, João estava falando o seguinte: não ame o mundo. Por que João fala isso? E por que eu li esse texto aqui? Porque, meu irmão, se você está amando o mundo, você não está amando a Deus. Simples. E já nós vamos ver isso no resto do versículo. Nós vamos ver que Deus exige um amor exclusivo. Não tem como você dizer que ama a Deus e ama o mundo ao mesmo tempo. Não tem como. E além do mais, o amor ao mundo faz com que você perca total comunhão com Deus. Quanto mais você ama o mundo, menos comunhão você vai ter com Deus. Por quê? Porque vamos ver o que é que o mundo oferece. Mas o que é mundo na Bíblia? Irmãos, esse mundo aqui, a Bíblia fala de pelo menos 4 tipos de mundo. Eu vou citar aqui para vocês. Eu já citei isso numa pregação passada, mas eu vou repetir, porque a repetição é a rainha do conhecimento. Guarda aí na sua cabeça. Mundo natural, certo? A Bíblia, quando fala em mundo, pode se referir a mundo natural, planeta. Pode se referir ao lugar onde se vive. Pode se referir a atitudes ou valores mundanos que estão em oposição contra Deus. E pode representar um mundo incrédulo. Preste atenção. João, irmãos, não está falando aqui, não ameis o planeta. Ele não está falando isso. Até porque, irmãos, a Bíblia disse o quê? Deus disse o quê? Deus disse a Adão e Eva, para Adão e Eva cuidar do planeta. Vocês sabiam disso? Cuidar da terra. Então, nós devemos ter muito amor à nossa terra. Quando a gente vê, irmãos, coisa, por exemplo, desmatamento, essas coisas que fazem com o planeta, acabando com o planeta, irmãos, isso está totalmente contrário ao que Deus ensina. Então, nós devemos amar o planeta, inclusive as coisas que há no planeta, como animais, por exemplo. Você sabia que o provérbio diz para a gente não maltratar animais? Pois é só a gente parar um pouco para ler. Está tudo aqui, irmãos, está tudo aqui na palavra. Então, nós devemos amar o planeta. Então, Jesus, aqui, João não está dizendo aqui para a gente odiar o planeta, não. Então, mundo aqui não quer dizer planeta. Mundo pode significar mundo incrédulo, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Irmão, será que João está falando para a gente não amar os incrédulos? Claro que não, porque você e eu fomos um dia incrédulos. E porque alguém nos amou, alguém pregou para a gente, alguém falou da palavra para a gente, Deus achou graça em nós, a gente hoje em dia conhece a Deus, está nesse caminho, está trilhando o caminho de cristão. Mas aqui João não está dizendo assim, odeia os incrédulos, até porque no mesmo capítulo agora ele falou para a gente amar as pessoas. Então, claro que não, obviamente que João não está falando em odiar incrédulo, não. Então, João também não está falando do lugar onde se vive. Por exemplo, eu vivo aqui nesse lugar, na terra aqui, em Timbaúba. Ele não está falando odeie a cidade onde você mora, o lugar onde você está. Não. Então, só sobrou aqui o mundo representa atitudes ou valores mundanos. Então, eu vou reformular o versículo. João está dizendo, não ameis os valores, as atitudes mundanas que estão em oposição a Deus. Isso. O que João está querendo dizer aqui com o mundo aqui é não ameis esse tipo de coisa. Gente, C.S. Lewis é um escritor que ele vai dizer o seguinte em seu livro, O Peso da Glória. Ele vai dizer o seguinte, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos com muito pouco. Então, irmão C.S. Lewis, ele falou muitas verdades aqui nessa frase dele, nesse livro. Porque ele falou o que é a realidade do mundo hoje. As pessoas estão amando o mundo.
Estão amando esse sistema pecaminoso que se opõe a Deus. E aí C.S. Lewis vai dizer que nós muitas vezes estamos divididos entre amar a Deus e amar o mundo. E aí a gente começa a correr atrás do que o mundo oferece, ou seja, do que esse sistema pecaminoso, esse sistema que quer tirar Deus, nos oferece. E ele vai dizer uma coisa muito interessante: nós nos contentamos com tão pouco. Já vai pensar que a maioria das pessoas no mundo se contenta com pouco e Deus oferece o muito. Então aqui, esse sistema aqui, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, alguns exemplos de ideia que são desse mundo: feminismo, machismo, hedonismo, relativismo, enfim, várias ideias aí que estão rolando por aí afora que não tem nada a ver com Deus. Não tem, pelo contrário, fazem a gente pensar em coisas que nem são da parte de Deus, fazem a gente pensar contrário até às Escrituras. Mas João, ele vai dizer: não ame, não invista o seu tempo, não abrace, não caia. Se alguém ama os vícios desse mundo, torna-se escravo dele. Essa é a realidade. Se eu e você amamos esse sistema de pecado, esse sistema pecaminoso, com certeza estamos presos a ele. E ele vai dizer: não ameis o mundo nem no que o mundo há. Né? E já nós vamos entender o que é que no mundo há. E ele vai explicar. E ele vai dizer aqui claramente: se alguém ama o mundo. Como assim, João? Ele vai dizer: é porque tem gente que está amando o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Olha só que peso tem esse texto. Porque, irmãos, há um abismo entre o bem e o mal, entre o que é celeste e entre o que é terreno. Há um abismo entre o espiritual e o carnal. Nós precisamos entender isso. Ou você é, ou você não é. Estou falando aqui igual minha avó Lia. Ou você é uma coisa ou você não é. É interessante, eu vou citar aqui esse mesmo exemplo que você guarde, porque possa ser que um dia você queira guardar. É um exemplo, tá, irmão? Isso aqui não aconteceu mesmo, não, pelo amor de Jesus Cristo. Tinha lá um homem em cima de um muro, certo? E aí de um lado tinha o diabo e os demônios, e eles ficavam olhando para o homem, e lá tinha e do outro lado do muro tinha os anjos e os crentes dizendo ao homem: venha para o nosso lado, venha, você vai morrer se você continuar aí. E aí o homem olhava para os crentes e olhava também para o diabo e os demônios, e eles não faziam nada. E aquele homem começou a perguntar ao diabo e os demônios: por que é que vocês não estão me chamando como os crentes estão me chamando? E aí ele vai falar, o diabo e os demônios vão falar: porque esse muro é meu. Vocês conseguem entender? Eles não estavam chamando porque o muro era do próprio diabo. Porque, irmãos, não tem esse negócio de eu estar não tem esse negócio de eu estar em cima do muro. Ou você é alguém cristão ou você não é. Ou você é alguém que foi chamado por Deus ou você não é. Ou você é alguém que está buscando o reino celeste ou você não é. Não crie em nome de Jesus, não crie na sua cabeça que você pode seguir, que você pode ter um cristianismo sozinho. Não, eu vou inventar aqui um cristianismo, porque a maioria das pessoas estão fazendo isso. A maioria das pessoas estão criando um cristianismo que torne confortável. Não, esse cristianismo aqui é meu, eu me sinto confortável, eu não quero que ninguém me diga nada, eu vou seguir o meu próprio coração, eu vou seguir não tem isso. Tá aqui, não ameis o mundo. Não tem como você inventar um negócio na sua cabeça. Não tem, porque ele vai dizer claramente: se alguém ama o mundo, se alguém ama os vícios desse mundo, os prazeres, entre aspas, momentâneos desse mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Essa é uma das maiores evidências de um verdadeiro cristão. Ele não ama o mundo.
E aí, nós vamos ver o versículo 16 agora. Porque tudo o que há no mundo, no grego, no original, essa palavra porque tudo o que há representa influência. Tudo o que há no mundo, mundo que? Nesse sistema pecaminoso, nas ideias contrárias a Deus. Tudo o que há no mundo, aí ele vai dizer, o que é que tem no mundo que o crente não deve amar, que o crente não deve anelar, que o crente não deve desejar? Porque, irmãos, uma vez eu li algumas páginas do livro de John Piper, que vai falar em satisfação em Deus. Irmãos, quando nós temos satisfação em Deus, essas coisas aqui, elas não vão nos chamar tanto a atenção, a gente não vai anelar tanto essas coisas. E John Piper vai dizer no seu livro que quando nós entendemos o que é estar satisfeitos em Deus, as coisas nada mais satisfaz o ser humano. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas ele vibrava muito quando ele escrevia, porque ele dizia com toda a convicção, sabe o que é você ser satisfeito em Deus? E você começa a ver beleza nas coisas de Deus, na criação de Deus, no que Deus é, no que Deus representa, e aí você começa a amá-lo de tal forma que rejeita as outras coisas, rejeita justamente isso aqui, rejeita as influências que o mundo traz. Mas vamos lá. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Vamos lá. Primeiramente, desejo. Talvez na sua Bíblia esteja concupiscência. É a mesma coisa, quer dizer desejo ardente. Busca, desejo da carne. Alguns escritores, irmãos, eles vão dizer que esse desejo da carne não só está ligado à questão de imoralidade sexual, não somente, mas em vários outros sentidos. Por isso eu não vou focar tanto nisso, mas também é isso, imoralidade sexual. São desejos sensuais, aqui eu anotei algumas coisas no comentário, quero ler para vocês. São desejos sensuais impuros, que buscam satisfação em mulheres, homens, bebidas fortes. E nós, irmãos, vivemos numa sociedade que para tudo leva a isso. Você pode começar a ver pelas piadas. Hoje em dia, se não tiver uma piada imoral, não foi uma pessoa que contou uma piada. Hoje em dia você liga um filme, você tem que ter cenas de violência, sexo, tem que ter imoralidade naquele filme, porque é interessante, irmãos, que essas coisas elas dão mais ibope, essas coisas elas, sabe, o nosso coração pecaminoso, elas querem isso, mas isso é desejo da carne. E a gente vai ver que claramente o texto vai falar que esses desejos não provêm do Pai. Nós vamos ver também, irmãos, o outro passo que Calvino, eu vou ler aqui uma frase, eu achei aqui uma frase de Calvino, que ele vai dizer o seguinte: quando nós ocupamos com vã amor ao mundo, fazemos voltar todos os nossos pensamentos e afetos noutra direção. Essa vaidade, antes de tudo, deve ser arrancada de nós, a fim de que o amor de Deus reine em nós. Certo? Então aqui Calvino vai dizer uma coisa muito interessante. Quando o nosso amor para as coisas da carne, nós damos razão, nós começamos a desejar coisas carnais, o nosso amor muda de direção. Em vez de estar em direção a Deus, ela vai para outra direção. Então, por isso, é claro, irmãos, também, eu não vou ser
muito, como é que se diz, radical, em dizer que a gente não pode falar com ninguém, que... Não, irmãos, uma coisa é a gente se relacionar com as pessoas, outra coisa é imoralidade, é carnalidade. Outra coisa aqui é o desejo dos olhos, ou concupiscência dos olhos. Esse passo aqui é muito interessante, essa parte de concupiscência dos olhos, que é o desejo desordenado por tudo quanto é excelente, à vista dos olhos, tá? Tudo quanto é excelente, móveis, equipamentos, decorações, comunidade, pessoas, vestimentas. É uma pessoa, quando nossos olhos desejam coisas desordenadamente. Isso aqui tudo é desejo desordenado. Eu tenho que ter aquilo, eu vi aquilo e aquilo ali me encantou e eu tenho que ter aquilo. E isso, irmãos, acabou enganando alguns servos de Deus. Eu vou ler 2 servos de Deus aqui para vocês, que foram enganados pelos desejos dos olhos. Eu não estou falando aqui, irmãos, que vocês, é claro, não podem olhar para ninguém. Não é isso. Mas a intenção do nosso olhar é uma intenção pecaminosa. Quando ela se torna uma intenção pecaminosa, aí sim, nós devemos evitar. Eu vou ler pelo menos 2 homens de Deus que foram chamados por Deus. 2 homens que tinham missões. Além de ter sido chamado por Deus, além de terem tido uma missão em seu tempo, os 2, mesmo em épocas diferentes, os 2 eram homens que conheciam a Deus, não eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, eram pessoas que tinham conhecimento de Deus. Mas por causa do olhar, da cobiça dos olhos, eles pecaram. Juízes 14, vou abrir aqui para vocês. Sansão, Juízes 14, 1, 2 e 3. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher, 2 filhas dos fariseus. Ele viu, normal, mas olha só. Quando subiu para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Mas o seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o povo, para que vais tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: toma para mim, porque ela me agrada muito. Em outras versões vai estar: porque ela me agrada aos olhos. E a gente vê, irmãos, depois a gente vai ver o que aconteceu depois que ele teve esse relacionamento com essa mulher. Mas a intenção de Sansão aqui foi o quê? Ela me agrada aos olhos. Esse é o perigo. Outra coisa que aconteceu com outro servo de Deus, 2 Samuel 11, 2. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. No terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. Então aqui Davi, o que Davi fez? Davi viu, concupiscência dos olhos. Ele não resistiu, ele não disse não. Nem Sansão também disse não aos desejos dos olhos. Para vocês verem, irmãos, o perigo que há a concupiscência dos olhos. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres eram algo do demônio. Não, não era isso. Mas o desejo do coração deles, isso sim, não é do Pai.
o desejo do coração deles de se relacionarem. Por exemplo, Davi aqui que cometeu um adultério e depois desse adultério houve muitas mais outras coisas. Ele pecou, ele sabia que aquela mulher era casada, mas mesmo assim ele pecou. Então, a gente vai ver os perigos que há em se deixar levar pelos olhos, pela concupiscência dos olhos, pelo desejo dos olhos. Porque o desejo dos olhos não é que a gente vai arrancar nossos olhos, mas a gente, quando tiver em uma tentação, é saber que aquilo ali é errado, é sair daquilo ali, é fugir, correr daquilo ali, evitar de olhar e não ter vergonha disso. Eu já falei até várias vezes em outras pregações, não tenha vergonha se aquilo ali é determinada fraqueza sua e você saber que se você olhar você vai pecar, então não vá, não olhe, não faça isso. A Bíblia vai dizer que o tolo ele vê o perigo e ele vai para cima. Mas a Bíblia vai dizer que o sábio ele vê o perigo e se afasta e sai. Não seja tolo, meu irmão. Vamos ser sábio. Eu sei onde o sapato aperta. E você? Você também deve saber onde o sapato aperta. Mas vamos continuar. Outra coisa também, eu ia esquecendo de falar nisso. O que a gente mais vê nesse mundo hoje, irmãos? Uma coisa chamada pornografia. É por isso que o crente não curte essa prática de assistir pornografia. Nem assistir coisas ilícitas. Hoje em dia, irmãos, até tá complicado a gente assistir filme. Eu particularmente, eu gosto muito de assistir filmes de vários estilos. Claro, depende de alguns estilos, né? Também eu não vou generalizar. Mas hoje em dia tá até complicado a gente assistir alguns filmes porque só tem cenas que não convém. Não é só de pornografia, é outras cenas também que não convém. Incentivando e aprovando ideologias que Deus não aprova. Hoje em dia tá muito complicado. É por isso que a gente tem que passar o quê? A peneira. É peneirar, saber muito bem o que assistir, porque a gente não pode desver o que a gente já viu. A gente não pode. Se a gente já viu, já era, a gente já viu. Entra aqui e às vezes desce pro coração. Outra coisa aqui, nós já estamos encerrando, tá, irmão, nosso estudo? Outra coisa aqui é orgulho dos bens. Em outras versões vai estar concupiscência, ostentação em outras versões, mas isso aqui quer dizer o seguinte, no original seria mais ou menos assim, essa versão: orgulho, arrogante pretensão, ou seja, desejo ambicioso. Você conhece alguém assim? Você é alguém assim? Que deseja e que é muito ambicioso pela ostentação desse mundo? Busca pelas honras, títulos, cargos, glorificação própria. É o tipo da pessoa que diz assim: se não tiver eu, as coisas não funcionam. Se não for eu cantando, se não for eu pregando, se não for eu aparecendo, não funciona. É mais ou menos mais ou menos o que o original grego quer representar. É o orgulho, é a arrogância, o desejo ambicioso. Mas por quê? Para benefício próprio. Paixão egoísta de viver acima dos outros. Querer sempre ostentar. Irmãos, não é errado você ter um carro, você ter uma moto. Mas esse tipo de ostentação aqui é para mostrar que é maior e melhor do que os outros. É para mostrar que tem. Esse é o orgulho, a arrogância dos bens. É você buscar bens para si próprio. É claro que não é, e pelo amor de Jesus Cristo, eu não entendo essa palavra como eu não posso ter um carro, não posso ter uma moto, eu não posso ter um celular bom, um notebook bom. É claro que você pode ter, meu irmão. O sentido aqui desse texto é a busca, é o desejo desenfreado em buscar essas coisas para benefício próprio, egoísmo, somente egoísmo. Outra coisa que também eu achei outro comentário também, a paixão egoísta de viver acima dos outros e com conforto e lazer excessivo. Essa paixão conduz a várias formas de ostentação,
de impropriedades nos vestimentos e na maneira de viver. Essa é a vida de vanglória. Essa é a vida de vanglória que a Bíblia fala. E sabe o que acontece, irmãos, com todas essas coisas? Nada disso provém de Deus. Não foi Deus que colocou isso no coração do homem. Nada dessas coisas provém de Deus. Desejos da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens, nada vem do Pai. Mas isso aí é de quem? É do mundo. É desse sistema que nós vivemos. Porque, meus irmãos, mais uma vez, há um abismo entre Deus e o mundo. Ninguém pode amar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Não foi o Pai que colocou esses desejos. Portanto, aquele que sempre vive ocupado com esses desejos, ambições em buscá-los, essa pessoa, ela não está com o amor de Deus. E aí, meu querido, você tem feito isso? Versículo 17, último versículo da noite, e aqui nós vamos encerrar. Olha só o que João vai dizer. Ora, o mundo passa. Por que é que o crente não deve amar essas coisas? Porque o verdadeiro cristão não ama o mundo. Porque as coisas que há no mundo, ou seja, o sistema, as ideias que há no mundo não provém de Deus. Elas são contrárias ao que Deus prega. E só lembrando, irmãos, que os gnósticos, eles faziam essas coisas, viu? Eles diziam ser cristãos, mas os gnósticos, eles faziam essas coisas. Mas lembre-se, a teoria e a prática andam juntas. Não adianta só eu ler a Bíblia, eu saber o que é certo e não praticar. Não vale de nada. Eu tenho que usar os dois. E aqui ele vai dizer, o mundo passa. É um dos motivos pelos quais nós não amamos esse mundo, esse sistema, essas ideias. Não amamos por quê? Porque isso passa. Irmãos, você sabia que há, de propósito, um vácuo em você? Existe um vácuo no ser humano. O que é isso? Nada preenche. Por mais que o ser humano tente buscar tantas essas coisas, Deus deixou um vácuo de propósito no coração do homem, do tamanho dele. Deus deixou um vácuo, um vazio em você que só Ele pode preencher. Embora você procure todas essas coisas, mas elas passam. A Bíblia vai dizer, o mundo vai passar. E não é só o mundo, irmãos, terra não. Esses sistemas, eles vão cair por terra, porque isso é por um tempo que nós vamos passar com essas coisas aqui. Isto é interessante porque o homem, ele existe algo dentro do homem que ele busca o que é eterno. Isso foi Deus que deu no homem. Aquele que continua fazendo a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, bem com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou aquele que continuamente faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Um dia, a gente não pode se esquecer que o mundo está caminhando para a destruição. Não pense, irmãos, não pense que o mundo está caminhando para a destruição. O mundo está caminhando cada vez mais para o caminho da perdição. Mas ele vai dizer, aquele que permanece, aquele que continuamente persevera, esse sim, ele vai permanecer para sempre. Ele vai herdar a vida eterna. E a gente vai ver que a Bíblia vai falar sobre o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A Bíblia fala muitas coisas. A santificação do crente é a vontade de Deus. Ele vai falar isso na sua palavra.
você e eu buscarmos ser parecido com Jesus, é a vontade de Deus também. Nós fugimos do pecado, é a vontade de Deus. Todas essas coisas são a vontade de Deus. A palavra, obedecer a palavra dele, é a vontade de Deus. Então, meus queridos, nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo. E domingo eu gostaria muito que vocês continuassem lendo o resto desse capítulo. Domingo nós vamos também estar continuando esse capítulo. Nós vamos parar por aqui, nesse texto aqui. Nós estudamos 3 versículos, apenas 3. E que deu uma horinha ainda, hein? Mas que fique no seu coração, em nome de Jesus, que esse estudo venha servir para você e serve, na verdade, porque é a palavra de Deus. E que nós venhamos ser contrário a essas coisas e buscar o que o João está dizendo aqui. Então, que Deus abençoe você. Quem quiser deixar o seu pedido de oração, nós vamos fazer um último momento aqui de oração. Quem não tiver, não tem problema, nós vamos orar agora encerrando, agradecendo a Deus por esse momento. Obrigada, Senhor, por esse momento. A Tua palavra nos renova, nos traz de volta ao caminho quando a gente quer se desviar. É muito difícil cumprir Tua palavra, Deus, mas eu sei que se de fato o Espírito Santo habita na gente, Ele vai nos fazer sair e abandonar esses desejos carnais. Nos ajude, Deus, a trilhar o Teu caminho, a fugir dessas coisas. Nos ajude, Deus, a estar mais perto de Ti, a amar o Senhor como o Senhor merece ser amado, não só de boca, mas de coração. Seja com aqueles que estão assistindo essa live. Não podemos estar juntos hoje, mas que domingo que vem, Deus, o Senhor abençoe que nós estejamos juntos presencialmente. Que o Senhor abençoe todos aqueles que assistiram e também, Senhor, firme essa palavra no nosso coração. Não deixe, Deus, que o diabo ele roube essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Você que está chegando agora, que você possa assistir novamente. Só voltar um pouquinho o vídeo para olhar a sequência do nosso estudo. Que Deus abençoe você, meu querido, e até a próxima.